Estúdio de Radiodramaturgia, EBC, tem o prazer de apresentar a série Contos no Rádio. Hoje você vai ouvir na série Contos no Rádio, O Espelho de Machado de Assis. Machado de Assis, o maior escritor brasileiro e também o mais carioca deles, nasceu no Rio de Janeiro, no Morro do Livramento, em 1839. De origem bastante pobre, teve pouquíssimo estudo, mas ocupou vários postos oficiais junto ao Império e dedicou-se à arte da palavra, sendo ensaísta, cronista, jornalista, romancista, dramaturgo e escritor de folhetins. Em seu estilo, há uma modernidade ainda a ser alcançada por escritores de hoje em dia, e por isso mesmo sua obra é respeitada no mundo inteiro. É considerado o introdutor do realismo no Brasil e foi o fundador e primeiro presidente eleito por unanimidade da Academia Brasileira de Letras. Em O Espelho, que o autor também intitulou de Esboço de uma Teoria da Alma Humana, de 1882, Machado adianta temas novíssimos para as artes, a ciência e a filosofia de seu tempo, como a existência de um subconsciente, em época em que nem se tinha ouvido falar de nomes como o do Dr. Freud. E é com o pensamento brasileiríssimo e de vanguarda de Machado de Assis que vamos nos deparar em O Espelho, Esboço de uma Teoria da Alma Humana. Quatro ou cinco cavalheiros debatiam uma noite várias questões de alta transcendência, sem que a disparidade das opiniões trouxesse a menor alteração aos espíritos. A casa ficava no Morro de Santa Teresa. A sala era pequena, iluminada por velas, cuja luz fundia-se misteriosamente com o luar que vinha de fora. Entre a cidade, com as suas agitações e aventuras, e o céu, em que as estrelas pestanejavam através de uma atmosfera límpida e sossegada. Estavam os 4 ou 5 investigadores das coisas metafísicas, resolvendo amigavelmente os mais árduos problemas do universo. Por que 4 ou 5? Rigorosamente eram 4 os que falavam. Mas além deles, havia na sala um quinto personagem, calado, pensando, cochilando, cuja espórtula... Espórtula? Esmola, gorjeta. Cuja espórtula no debate não passava de um ou outro resmungo de aprovação. Esse homem tinha a mesma idade dos companheiros, entre 40 e 50 anos. Era provinciano, capitalista, inteligente, não sem instrução e, ao que parece, astuto e cáustico. Não discutia nunca. E defendia-se da abstenção com paradoxo, dizendo que a discussão é a forma polida do instinto batalhador. É a forma polida do instinto batalhador, que jaz no homem como uma herança bestial. E acrescentava que os serafins e os querubins não controvertiam nada, e aliás eram a perfeição espiritual e eterna. Naquela noite, deu esta mesma resposta de sempre. E um dos presentes contestou-lhe, desafiando a mostrar o que dizia, se era capaz. Jacobina. Assim se chamava ele, Jacobina. Pois Jacobina refletiu um instante e respondeu: pensando bem, talvez o senhor tenha razão. Vai senão quando, no meio da noite, sucedeu que este casmurro usou da palavra. E não 2 ou 3 minutos, mas 30 ou 40. A conversa, em seus meandros, veio a cair na natureza da alma, ponto que dividiu radicalmente os 4 amigos. Cada cabeça, cada sentença. Não só o acordo, mas mesmo a discussão tornou-se difícil. Se não, impossível. Pela multiplicidade das questões que se deduziram do tronco principal e um pouco talvez pela inconsistência dos pareceres. Um dos argumentadores pediu a Jacobina alguma opinião. Uma conjectura, ao menos. Nem conjectura, nem opinião. Replicou ele. Uma ou outra pode dar lugar a dissentimento. E como sabem, eu não discuto.
Mas se querem ouvir-me calados, posso contar-lhes um caso de minha vida que ressalta a mais clara demonstração acerca da matéria de que se trata. Em primeiro lugar, não há uma só alma. Há duas. Duas? Nada menos de 2 almas. Cada criatura humana traz 2 almas consigo. Uma que olha de dentro para fora, outra que olha de fora para dentro. Mas como é que é possível 2 almas? Espantem-se à vontade, podem ficar de boca aberta, dar de ombros, tudo. Não admito réplica. Se me replicarem, acabo o charuto e vou dormir. A alma exterior pode ser um espírito, um fluido, um homem, muitos homens, um objeto, uma operação. Há casos, por exemplo, em que um simples botão de camisa é a alma exterior de uma pessoa. E assim também a polca, o voltarete, um livro, uma máquina, um par de botas, uma área curta, um tambor, etc. Está claro que o ofício dessa segunda alma é transmitir a vida, como a primeira. As duas completam o homem, que é, metafisicamente falando, uma laranja. Quem perde uma das metades, perde naturalmente metade da existência. E há casos, não raros, em que a perda da alma exterior implica a da existência inteira. Shylock, por exemplo. Shylock, o judeu. A alma exterior dele eram seus ducados. Perdê-los equivalia a morrer. Diz ele a Tubal: Nunca mais verei o meu ouro, é um punhal que me enterras no coração. Vejam bem esta frase, a perda dos ducados, a alma exterior. Era a morte para ele. Agora, é preciso saber que a alma exterior não é sempre a mesma. Não? Não, senhor. Muda de natureza e de estado. Não aludo a certas almas absorventes, como a pátria, com a qual disse o Camões que morria, e o poder, que foi a alma exterior de César e de Cromwell. Essas são almas enérgicas e exclusivas. Mas há outras, de natureza mutável. Há cavalheiros, por exemplo, cuja alma exterior, nos primeiros anos, foi um chocalho ou um cavalinho de pau. E mais tarde, um banco, suponhamos. Pela minha parte, conheço uma senhora, na verdade gentilíssima, que muda de alma exterior 5, 6 vezes por ano. Durante a estação lírica, é a ópera. Cessando a estação, a alma exterior substitui-se por outra, um concerto. Um baile do cassino, a Rua do Ouvidor, Petrópolis. Perdão, essa senhora, quem é? Essa senhora é parenta do diabo e tem o mesmo nome. Na verdade, ela equivale a uma legião de diabos. E assim outros mais casos. Eu mesmo tenho experimentado dessas trocas. Não as relato porque iria longe. Restrinjo-me ao episódio de que lhes falei. Um episódio dos meus 25 anos. Os 4 companheiros, ansiosos de ouvir o caso prometido, Esqueceram a controvérsia. Santa curiosidade. a sala, até há pouco ruidosa de física e metafísica, é agora um mar morto. Todos os olhos estão no Jacobina, que conserta a ponta do charuto, recolhendo as memórias. Eis aqui como ele começou a narração. Tinha 25 anos, era pobre e acabava de ser nomeado alferes da Guarda Nacional. alferes. De fato, alferes. Alferes e da Guarda Nacional. Não imaginam o acontecimento que isto foi em nossa casa. Minha mãe ficou tão orgulhosa, tão contente. Chamava-me o seu alferes. Primos e tios, foi tudo uma alegria sincera e pura. Na vila, note-se bem, houve alguns despeitados, choro e ranger de dentes, como na Bíblia. E o motivo não foi outro, senão que o posto tinha muitos candidatos e que esses perderam. Lembro-me de alguns rapazes que se davam comigo e passaram a olhar-me de revés durante algum tempo. Em compensação, tive muitas pessoas que ficaram satisfeitas com a nomeação. E a prova é que todo o fardamento me foi dado por amigos. Venha então uma das minhas tias... Dona Marcolina? Dona Marcolina, viúva do capitão Peçanha. Deixa eu falar. Dona Marcolina, essa mesmo, que morava a muitas léguas da vila, num sítio escuro e solitário, desejou ver-me e pediu que fosse ter com ela e levasse a farda. Fui, acompanhado de um pajem, que daí a dias tornou a vila, porque a tia Marcolina me prendeu no sítio, escreveu a minha mãe dizendo: Não o solto antes de 1 mês, pelo menos.
e abraçava-me. Chamava-me também o seu alferes. Meu alferes! Achava-me um rapagão bonito. Que rapagão bonito! Como era um tanto bufona, chegou a confessar: tenho inveja da moça que há de ser sua mulher. Jurava que em toda a província não havia outro que me pusesse o pé adiante. E sempre alferes. Era alferes pra cá, alferes para lá, alferes a toda hora. Eu pedi-lhe que me chamasse Joãozinho, como dantes. E ela abanava a cabeça, bradando que não. Não, senhor alferes. Um cunhado dela, Irmão do finado Peçanha. esse mesmo, que ali morava, não me chamava de outra maneira. Era o senhor alferes. Não por gracejo, mas a sério. E à vista dos escravos, que naturalmente foram pelo mesmo caminho. Na mesa tinha eu melhor lugar. Era o primeiro servido. Não imaginam. E se lhes disser que o entusiasmo da tia Marcolina chegou ao ponto de mandar pôr no meu quarto um grande espelho, obra rica e magnífica, que destoava do resto da casa, cuja mobília era modesta e simples. Era um espelho que... deu-me minha madrinha, que herdou de minha mãe, que o comprara de uma das fidalgas, vindas em 1808, com a corte de Dom João VI. Não sei o que havia nisso de verdade. Era a tradição. O espelho estava naturalmente muito velho, mas via-se-lhe ainda o ouro, comido em parte pelo tempo, uns delfins esculpidos nos ângulos superiores da moldura, uns enfeites de madrepérola e outros caprichos do artista. Tudo velho, mas bom. Espelho grande? Grande. E foi, como digo, uma enorme fineza, porque o espelho estava na sala. Era a melhor peça da casa. Mas não houve forças que a demovessem do propósito. Não faz falta, é só por algumas semanas. O senhor alferes merece muito mais. O certo é que todas essas coisas, carinhos, atenções, obséquios, fizeram em mim uma transformação, que o natural sentimento da mocidade ajudou e completou. Imaginam, creio eu. Não. O alferes eliminou o homem. Durante alguns dias, as duas naturezas equilibraram-se, mas não tardou que a primitiva cedesse à outra. Ficou-me uma parte mínima de humanidade. Mas o que aconteceu? Aconteceu, então, que a alma exterior, que era dantes o sol, o ar, o campo, os olhos das moças, mudou de natureza. E passou a ser a cortesia e os rapapés da casa. Tudo o que me falava do posto, nada do que me falava do homem. A única parte do cidadão que ficou comigo foi aquela vinda do exercício da patente. A outra dispersou-se no ar e no passado. Custa-lhes acreditar, não? Custa-me até entender. Vai entender. Os fatos explicarão melhor os sentimentos. Os fatos são tudo. A melhor definição do amor não vale um beijo de moça namorada. E se bem me lembro, um filósofo antigo demonstrou o movimento andando. Vamos aos fatos. Vamos ver como, ao tempo em que a consciência do homem se inibia, a do alferes tornava-se viva e intensa. As dores humanas, as alegrias humanas, se eram só isso, mal obtinham de mim uma compaixão apática ou um sorriso de favor. No fim de 3 semanas era outro, totalmente outro. Era exclusivamente alferes. Ora, um dia recebeu a tia Marcolina uma notícia grave. Uma de suas filhas, casada com um lavrador residente dali 5 léguas, estava mal e à morte. Adeus, sobrinho! Adeus, alferes! Era mãe extremosa. Armou logo uma viagem. Pediu ao cunhado que fosse com ela e a mim que tomasse conta do sítio. Creio que, se não fosse a aflição, disporia ao contrário. Deixaria o cunhado e iria comigo. Mas o certo é que fiquei só, com os poucos escravos da casa. Confesso-lhes que desde logo senti uma grande opressão, alguma coisa semelhante ao efeito de 4 paredes de um cárcere, subitamente levantadas em torno de mim. Era a alma exterior que se reduzia. A alma estava agora limitada a alguns espíritos boçais. O alferes continuava a dominar em mim, embora a vida fosse menos intensa e a consciência mais débil. Os escravos punham uma nota de humildade nas suas cortesias, que de certa maneira compensava a afeição dos parentes e a intimidade doméstica interrompida. Notei mesmo naquela noite que eles redobravam de respeito, de alegria, de protestos, de minuto a minuto. Alferes!
Alferes! O Alferes é muito bonito. Nossa, lindo! E o Alferes há de ser coronel. Há de ser. E o Alferes há de casar com moça bonita, filha de general. Moça muito bonita. Um concerto de louvores e profecias que me deixou estático. Ah, pérfidos! Mal podia eu suspeitar a intenção secreta dos malvados. Matá-lo? Antes assim fosse. Coisa pior? Ouçam-me. Na manhã seguinte achei-me só. Os escravos espertos, seduzidos por outros ou de movimento próprio, tinham resolvido fugir durante a noite. E assim fizeram. Achei-me só, sem mais ninguém, entre quatro paredes, diante do terreiro deserto e da roça abandonada. Nenhum fôlego humano. Corri a casa toda, a senzala, tudo, ninguém. Um molequinho que fosse. Galos e galinhas tão somente. Um par de mulas que filosofavam a vida, sacudindo as moscas, e 3 bois. Nenhum ente humano. Parece-lhes que isto era melhor do que ter morrido? Era pior. Não por medo. Juro-lhes que não tinha medo. Tanto que não senti nada durante as primeiras horas. Fiquei triste por causa do dano causado à tia Marcolina. Fiquei também um pouco perplexo, não sabendo se devia ir até ela para lhe dar a triste notícia ou ficar tomando conta da casa. Adotei a segunda opção, para não desamparar a casa, e porque, se a minha prima enferma estava mal, eu ia somente aumentar a dor da mãe, sem remédio nenhum. Esperei apenas que o irmão do tio Peçanha voltasse naquele dia ou no outro, visto que tinha saído havia já 36 horas. Mas a manhã passou sem vestígio dele. À tarde comecei a sentir a sensação, como se tivesse perdido toda a ação nervosa e não tivesse consciência da ação muscular. O irmão do tio Peçanha não voltou nesse dia, nem no outro, nem em toda aquela semana. Minha solidão tomou proporções enormes. Nunca os dias foram mais compridos. Nunca o sol abrasou a terra com uma obstinação mais cansativa. As horas batiam de século a século no velho relógio da sala, cujo pêndulo, tic-tac, tic-tac, feria-me a alma interior, como um piparote contínuo da eternidade. Quando muitos anos depois li uma poesia americana, creio que de Longfellow, e topei com esse famoso estribilho, Never, forever, forever, never. Confesso-lhes que tive um calafrio. Recordei-me daqueles dias medonhos. Era justamente assim que fazia o relógio da tia Marcolina. Never, forever, forever, never. Não eram golpes de pêndulo. Era um diálogo do abismo, um cochicho do nada. E então de noite. Não que a noite fosse mais silenciosa. O silêncio era o mesmo que de dia. Mas a noite era a sombra, era a solidão ainda mais estreita, ou mais larga. Tic-tac, tic-tac. Ninguém. Nas salas, na varanda, nos corredores, no terreiro. Ninguém em parte nenhuma. Vocês estão rindo? Sim, parece que tinha medo. Teria sido bom se eu pudesse ter medo. Viveria, mas nem sequer podia ter medo. Tinha uma sensação inexplicável. Era como um defunto andando, um sonâmbulo, um boneco mecânico. Dormindo era outra coisa. O sono dava-me alívio, não pela razão comum de ser irmão da morte, mas por outra. Acho que posso explicar assim esse fenômeno. O sono, eliminando a necessidade de uma alma exterior, deixava atuar a alma interior. Nos sonhos, fardava-me orgulhosamente, no meio da família e dos amigos, que me elogiavam o garbo, que me chamavam alferes. Vinha um amigo de nossa casa e prometia-me o posto de tenente. Outro, o de capitão ou major, e tudo isso fazia-me viver. Mas quando acordava, dia claro, esvaía-se com o sono a consciência do meu ser novo e único. O meu ser de alferes não voltava. Eu saía fora, a um lado e outro, a ver se descobria algum sinal de regresso.
Nada, coisa nenhuma. Nada mais do que a poeira da estrada e o capinzal dos morros. Voltava para casa, nervoso, desesperado. Estirava-me no tapete da sala. Tic-tac, tic-tac. Levantava-me, passeava, tamborilava nos vidros das janelas, assobiava. Lembrei-me de escrever alguma coisa, um artigo político, um romance, uma ode. Não escolhi nada definitivamente. Sentei-me e tracei no papel algumas palavras, frases soltas, e nada vinha, nada vinha. Never, forever. Mas não comia? Comia mal, frutas, farinha, conservas, algumas raízes tostadas ao fogo, mas suportaria tudo alegremente, se não for a terrível situação moral em que me achava. Recitava versos, discursos, trechos latinos, liras de Gonzaga, oitavas de Camões, décimas, uma antologia em 30 volumes. Às vezes fazia ginástica, outras dava beliscões nas pernas, mas o efeito era só uma sensação física de dor ou de cansaço. E mais nada. Tudo silêncio. Um silêncio vasto, enorme, infinito. Apenas sublinhado pelo eterno tic-tac do pêndulo. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Na verdade, era de enlouquecer. Vocês vão ouvir coisa pior. Pior? Convém dizer-lhes que desde que ficara só, não olhara uma só vez para o espelho. E não era abstenção deliberada, não tinha motivo. Era um impulso inconsciente, um receio de achar-me 1 e 2 ao mesmo tempo naquela casa solitária. E se tal explicação é verdadeira, nada prova melhor a contradição humana, porque no fim de 8 dias deu-me na veneta de olhar para o espelho com o fim justamente de achar-me 2. É, pior mesmo. Olhei e recuei. O próprio vidro parecia conjurado com o resto do universo. Não me estampou a figura nítida inteira, mas vaga, esfumada, difusa, sombra de sombra. A realidade das leis físicas não permite negar que o espelho reproduziu-me textualmente, com os mesmos contornos e feições. Assim devia ter sido. Mas tal não foi a minha sensação. Então tive medo. Atribuí o fenômeno à excitação nervosa em que andava. Receei ficar mais tempo, enlouquecer. Vou-me embora, disse comigo. E levantei o braço com um gesto de mau humor e ao mesmo tempo de decisão, olhando para o vidro. O gesto lá estava, mas disperso, esgaçado, mutilado. Entrei a vestir-me, murmurando comigo, tossindo sem tosse, sacudindo a roupa com estrépito, afligindo-me a frio com os botões para dizer alguma coisa. De quando em quando olhava furtivamente para o espelho. A imagem era a mesma difusão de linhas, a mesma decomposição de contornos. Continuei a vestir-me. Subitamente, por uma inspiração inexplicável, por um impulso sem cálculo, lembrei-me... Diga logo, por favor. Se forem capazes de adivinhar qual foi a minha ideia... Diga. Estava a olhar para o espelho com uma persistência de desesperado, contemplando as próprias feições derramadas e inacabadas, uma nuvem de linhas soltas, informes, quando tive o pensamento. Não são capazes de adivinhar. Mas diga! Lembrei-me de vestir a farda de alferes. Vestia, aprontei-me de todo, e como estava defronte do espelho, levantei os olhos e... Não lhes digo nada. Por favor, não me interrompa. Diga. O vidro reproduziu então a figura integral. Nenhuma linha de menos, nenhum contorno diverso. Era eu mesmo, o alferes, que achava enfim a alma exterior. Essa alma ausente, com a saída da minha tia, fugida com os escravos. Ei-la recolhida no espelho. Imaginai um homem que pouco a pouco emerge da letargia, abre os olhos sem ver, depois começa a ver, distingue as pessoas dos objetos, mas não conhece individualmente uns nem outros. Enfim, sabe que este é fulano, aquele é cicrano, aqui está uma cadeira, ali um sofá. Tudo volta ao que era antes do sono. Assim foi comigo. Olhava para o espelho, ia de um lado para o outro, recuava, gesticulava, sorria, e o vidro espremia tudo. Não era mais um autômato, era um ente animado. Daí em diante, fui outro.
Cada dia, a uma certa hora, vestia-me de alferes e sentava-me diante do espelho, lendo, olhando, meditando. No fim de 2, 3 horas, despia-me outra vez. Com este regime, pude atravessar mais 6 dias de solidão sem os sentir. Quando os outros voltaram a si, o narrador tinha descido as escadas. O Espelho. Esboço de uma teoria da alma humana, de Machado de Assis. 1882. Você ouviu na série Contos no Rádio, O Espelho, esboço de uma teoria da alma humana, de Machado de Assis. Roteiro dramatúrgico de Fabiano de Freitas. No elenco, Luiz Otávio Moraes, Joyce Marino, Diogo Pivari, Elias Atabe, Pio Gama e Tony Godoy. Locução, Luciano Gama. Músicas originais e seleção musical, Júlio Daim. Sonoplastia, Marcelo Santos. Operador de áudio, Ademil Reis. Produção de Nelly Coelho. Direção e coordenação geral, Marília Martins. Uma realização do Núcleo de Radiodramaturgia EBC e Soar MEC. Mande a sua sugestão ou comentário sobre o programa Paracal, Central de Atendimento ao Ouvinte, pelo telefone 2117-7853 ou pelo e-mail ouvinte@radiomec.com.br. Contamos com a sua participação. Núcleo de Radiodramaturgia EBC. Teatro, poesia, contos. A arte da palavra no rádio. Para ler este conto, acesse www.poeteiro.com